Então, nós vamos dar início à nossa aula de escola dominical. Vamos orar mais uma vez, queridos, fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Santo Deus, bendito Pai Celestial, somos gratos a Ti, Senhor, por todas as Tuas bênçãos. Somos gratos a Ti pela salvação que nos deste através do Teu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo, padeceu e morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Deus, porque por intermédio de Cristo temos comunhão contigo e nos alegramos também na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós sempre nos lembramos no dia do Senhor, dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte para todo sempre. Te agradecemos pelo momento de culto que já tivemos agora pela manhã, e pedimos, ó Deus, também a Tua bênção sobre essa aula de escola dominical, que o Teu Espírito Santo continue a nos guiar, a iluminar as nossas mentes para compreendermos a Tua palavra e que saibamos manejá-la corretamente, ó Deus, e aplicar também as Suas verdades para as nossas vidas, para que tenhamos vidas santas, piedosas e que honrem o Teu nome. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, nós prosseguimos no esse curso um pouco mais curto. A nossa proposta nesse segundo semestre é termos cursos de uma duração aproximada de 2 meses, e hoje nós estamos na aula 5 desse nosso curso de interpretação das Escrituras. Se eu não estiver enganado, presbítero Charles, é a penúltima aula, né? Eu acho que é a penúltima aula desse curso sobre interpretação das Escrituras. Na semana passada, no domingo passado, o presbítero Charles trabalhou o tema Como Ler a Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar o tema que está aí projetado, Como Interpretar a Bíblia, Santas Dicas para a Hermenêutica Bíblica. E no próximo domingo, o diácono Nilo irá encerrar esse ciclo que nós estamos tendo sobre interpretação das Escrituras e posteriormente iniciaremos um novo ciclo de aulas, um novo curso. Mas hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre como interpretar a Bíblia, santas dicas para a hermenêutica bíblica. E essa aula, ela procurou adaptar tanto um artigo como um capítulo de um livro, até que eu já mencionei aqui. No domingo passado, o presbítero Charles trouxe aquele artigo Como Ler a Bíblia, que foi traduzido de um artigo da ESV, aquela tradução bíblica em inglês, e a nossa aula de hoje ela vai abordar tanto um artigo que também foi traduzido da ESV, que fala sobre como interpretar a Bíblia, como também o capítulo 10 do livro do reverendo Paulo Anglada, Sola Escritura, Doutrina das Escrituras Sagradas, o capítulo 10. O capítulo 10 desse livro do reverendo Paulo Anglada, que eu já mencionei aqui outras vezes, ele traz a abordagem da interpretação das Escrituras. Então, nós utilizaremos tanto o artigo da ESV, Interpreting the Bible, perdoem aí o meu inglês meio caipira, né? E interpretando a Bíblia, e o capítulo 10 do livro do reverendo Paulo Anglada, a interpretação das Escrituras. Por que nós precisamos falar sobre interpretação bíblica, sobre interpretação das Escrituras? Nós vamos começar essa aula falando sobre a necessidade de interpretarmos os textos bíblicos. O porquê disso? Primeiramente, por essa afirmação que nós colocamos de que as Escrituras possuem uma clareza substancial, porém não completa, das Escrituras. A Bíblia, como um todo, nos seus aspectos gerais, ela é clara. A mensagem das Sagradas Escrituras, o ensino dela de que Deus nos criou para a sua glória, de que os nossos primeiros pais desobedeceram, caíram, com isso entrou toda a maldade, todas as mazelas desse mundo, e para a solução do problema do pecado e da queda, Deus promete então enviar um Redentor, enviar um Messias para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. Essa
essa é a mensagem básica de toda a Escritura Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, e a mensagem bíblica, substancialmente, nos seus aspectos gerais, ela é clara, mas nem tudo nas Escrituras Sagradas é claro. Existem trechos, existem partes, porções das Sagradas Escrituras que são obscuras, que são difíceis, como a própria Escritura Sagrada reconhece. Vamos abrir nesse texto bíblico que está mencionado na projeção, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. O apóstolo Pedro, aqui no final da sua segunda epístola, ele está se referindo aos escritos do apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte nesse texto: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o próprio apóstolo Pedro, um apóstolo comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, autor dessas duas epístolas que a igreja reconhece como inspiradas, ele mesmo se refere aos escritos do apóstolo Paulo, dizendo que aqueles escritos são escrituras sagradas, são palavra de Deus, porém há certos trechos, há certas passagens que são difíceis de entender, e aqueles que são ignorantes e instáveis deturpam o sentido das escrituras para a própria destruição deles. Então, nós vemos a partir desse texto que nem tudo na Bíblia está claro, nem tudo é tão fácil de se compreender. E isso decorre, queridos, principalmente por causa do aspecto humano das Escrituras Sagradas. Nós sempre falamos aqui, não deixamos de enfatizar o caráter divino das Escrituras, que a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. De fato, o Espírito de Deus é o autor primário das Escrituras Sagradas, por isso elas são infalíveis, inerrantes, mas existe também esse aspecto humano das Escrituras. A Bíblia é um livro divino-humano, ela tem esse duplo caráter. O Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras, porém os textos que foram registrados na Bíblia para nós, eles não foram escritos de modo automático. O Espírito Santo não fez uma espécie de psicografia com os autores bíblicos. Os escritores da Bíblia, humanos, eles não foram utilizados como robôs. Não, eles colocaram as suas características humanas nos textos que estão escritos. Eles escreveram cada trecho, cada livro das Escrituras Sagradas dentro de um contexto histórico, um contexto social, um contexto econômico, e existe esse aspecto de pessoalidade nos textos bíblicos. Se eu não me engano, o reverendo Heber Campos, falando sobre essa questão do aspecto divino-humano das Escrituras Sagradas, ele afirma que a Bíblia é como aquela luz do sol que entra por um vitral. A fonte primária, a luz, ela vem do sol, que está extremamente distante de nós, lá no céu, porém, quando aquela luz solar bate no vitral, nós vemos essa luz agora com cores diferentes, com aqueles desenhos que aparecem no vitral. Da mesma forma acontece com a Bíblia Sagrada. Ela foi inspirada por Deus, ela tem origem no Espírito de Deus, porém, foram utilizados autores humanos, com as suas próprias características, com seus próprios estilos. A Bíblia Sagrada, como nós sabemos, ela foi escrita num intervalo de mais de 2000 anos, então nós temos aí contextos diferentes, pessoas com graus de instrução diferentes, com ofícios, com atividades diferentes. Então, nós não podemos negligenciar o aspecto humano das Escrituras Sagradas.
embora elas sejam inspiradas e infalíveis. Por isso nós precisamos entender todos esses contextos em que cada livro sagrado foi escrito, entendendo quem são os seus autores, a data ou o período aproximado em que esses livros foram escritos. Então, por causa do aspecto humano das Escrituras Sagradas, existe essa necessidade de interpretação da Bíblia, especialmente do seu o aspecto literário e também do seu aspecto histórico. E nós vamos, assim, já partindo para o item 2, falar sobre os requisitos para a interpretação bíblica. E esse é um dos tópicos que é tratado por esse artigo da ESV, Interpretando a Bíblia. Quais são os requisitos necessários? O que é preciso para que nós possamos fazer uma boa e saudável hermenêutica bíblica? Uma hermenêutica que nos leve a uma interpretação correta e que não deturpe o significado das Sagradas Escrituras. E esse artigo, ele fala tanto da receptividade espiritual como da habilidade técnica nessa arte de interpretação das Escrituras Sagradas. Primeiramente, a receptividade espiritual, que nos conecta aí essa segunda afirmação que nós colocamos a respeito da necessidade da iluminação do Espírito Santo para compreendermos as Escrituras Sagradas. E é importante nós lembrarmos, queridos, que por serem um livro divino, por serem um livro que tem origem no próprio Espírito de Deus, a maior necessidade, a primeira necessidade do ser humano na compreensão daquilo que está escrito, na compreensão da revelação especial de Deus, é porque aqueles que não foram regenerados, aqueles que não nasceram de novo, os incrédulos, eles estão cegos espiritualmente. Os seus sentidos espirituais, eles estão bloqueados. Se não for por essa intervenção sobrenatural, milagrosa do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração, nós não compreenderemos as Sagradas Escrituras. O nosso coração permanecerá endurecido, porque o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Isso é o que está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que nós já mencionamos aqui em algumas aulas anteriores. O homem natural, que não é regenerado, que não tem essa ação milagrosa do Espírito Santo na sua mente, ele é incapaz de compreender as realidades espirituais. Por isso é que há essa necessidade de iluminação do Espírito Santo. Um outro texto também que eu peço aos queridos para abrirem, 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 14 ao 16. E quanto a esse texto, eu vou pedir para alguém voluntariamente aqui no nosso meio para ler esse texto, e o nosso microfone sem fio está por aí. Então, aquele que se voluntariar a ler, por gentileza, levante a sua mão que o Breno vai levar o microfone até você. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 14 ao 16. O Breno já está correndo aí em direção à pessoa. Eu falei 3, 14, 16. Você pode segurar para mim? Não tem problema. Sabendo que aquele que ressuscitou, é isso mesmo? 2 Coríntios. 3, 14. Do 14 ao 16. É que eu estava em outro lugar aqui. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, o apóstolo Paulo, nesse trecho, ele está falando sobre a superioridade da nova aliança, e ele afirma que os seus compatriotas judeus, os judeus incrédulos, aqueles que rejeitaram a Jesus, quando eles leem o Antigo Testamento, quando eles leem Moisés, o sentido deles está embotado. É como se eles lessem a Escritura Sagrada com um véu na frente,
tapando os olhos dele e impedindo a plena compreensão. Porém, quando eles se convertem, então aquele véu é levantado. E aí então eles passam a enxergar verdadeiramente que em Moisés e nos profetas, Cristo estava sendo revelado. Conforme, inclusive, aquele próprio texto que já mencionamos várias vezes aqui, em Lucas 24, quando Jesus esteve com os discípulos de Emaús, e fala que ali houve a abertura da mente, a abertura do entendimento deles. E então os discípulos passaram a entender que o Antigo Testamento, que a lei e os profetas anunciavam tudo a respeito de Cristo. Tudo que foi anunciado ao longo de todo o Antigo Testamento era a respeito da pessoa e da obra do Messias, de Cristo Jesus. Então, existe essa necessidade de iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender tudo aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras para a nossa salvação. E isso tem a ver com o aspecto da receptividade espiritual. Porém, há também essa necessidade de habilidade técnica, como nós falamos, ressaltando o caráter humano das Sagradas Escrituras, os aspectos humanos, o contexto histórico e do gênero literário em que a Bíblia foi composta. É preciso ter algum conhecimento a respeito disso. Não que todos nós precisemos ser profundos conhecedores de teologia, não significa que todo intérprete da Bíblia precisa ter uma formação teológica num seminário, num curso formal, porém precisamos sim conhecer um pouco desse contexto histórico em que cada texto foi produzido e cada gênero literário, inclusive. Nós estamos estudando pela manhã, nos cultos matutinos, o livro de Apocalipse, esse gênero literário do Apocalipse que nós sabemos que é carregado de símbolos, carregado de figuras misteriosas, números, vários números são mencionados no livro de Apocalipse, e todos eles trazem alguma simbologia. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse, sabendo que ele tem esse gênero literário carregado de simbolismos, de metáforas, de figuras muitas vezes estranhas à nossa compreensão, nós precisamos entendê-lo e lê-lo de uma forma diferente, por exemplo, de uma epístola do apóstolo Paulo, que já traz ensinamentos mais literais, que não são tão carregados de simbolismo como, por exemplo, um livro como o de Apocalipse, ou os livros proféticos, escatológicos do Antigo Testamento, como Daniel ou Ezequiel, que já foi mencionado aqui também. Então, precisamos conhecer tanto o contexto histórico como o gênero literário. E falando agora sobre conhecendo o contexto, contexto literário. O primeiro aspecto sobre estudar e compreender o contexto bíblico é entender que o texto, e aqui é uma afirmação já bem conhecida de todos, o texto deve ser interpretado dentro do seu contexto para não virar um pretexto. Então, um versículo bíblico, uma frase bíblica, eles precisam ser entendidos dentro daquilo que o próprio texto bíblico fala, para que nós possamos compreender essa mensagem global, a mensagem total daquilo que é falado nesse versículo bíblico. E eu citei aí como exemplo Filipenses capítulo 4, verso 13, é um versículo bastante conhecido da Bíblia, e esse versículo, isolado do seu contexto, ele leva às maiores deturpações possíveis, as maiores más compreensões. O que diz em Filipenses 4, verso 13? Tudo posso naquele que me fortalece. E certamente você já leu esse versículo em vários lugares, tem gente que coloca esse versículo em adesivos para carros, e em vários momentos as pessoas falam, não, eu posso todas as coisas, eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo,
isolado do contexto, ele nos leva a uma compreensão triunfalista da nossa vida cristã. Não, se eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso conquistar todas as coisas nesse mundo, eu posso conquistar todo tipo de riquezas que eu quero, todo poder, eu posso decretar determinada coisa e Deus vai fazer aquilo acontecer na minha vida, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É um exemplo aqui dessa incompreensão desse versículo bíblico e do seu isolamento do contexto em que ele se encontra. Quando nós vamos analisar esse contexto literário de Filipenses 4,13, e nós nos lembramos de que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola no momento em que ele estava preso, ele enfrentava uma situação de prisão por causa do Evangelho, e quando nós nos voltamos mais especificamente ao capítulo 4 do livro de Filipenses, nós vemos ali nos versos anteriores o apóstolo Paulo exortando os filipenses a se alegrarem no Senhor, e essa deveria ser uma alegria que independe das circunstâncias, quer fossem circunstâncias boas, quer fossem circunstâncias difíceis que aquela igreja estivesse enfrentando, eles deveriam se alegrar no Senhor. E o próprio apóstolo Paulo diz, nos versos anteriores a esse verso 13, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente, quer tendo muitas coisas, quer estando na escassez, quer nas circunstâncias alegres, nas boas situações, quer nos momentos difíceis, como aquele que ele enfrentava quando ele escreveu essa epístola, que era num contexto de prisão, e à luz dessa ideia principal e dessa exortação dele para que nós aprendamos a viver contentes em toda e qualquer situação, é que ele faz essa afirmação no verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o Senhor nos fortalece, e se tudo nós podemos nele, nós podemos viver felizes e contentes no Senhor, independentemente das circunstâncias, quer na saúde, quer na doença, quer na pobreza, quer na riqueza, quer no momento de tranquilidade, quer em meio a perseguições ou tribulações. Se nós estamos em Cristo, se nós vivemos em Cristo, nós podemos tudo e nós podemos viver contentes em toda e qualquer situação. Então, esse versículo aqui que eu citei como exemplo, nos mostra a importância de que um versículo bíblico seja interpretado dentro do seu contexto textual, dentro do seu contexto literário, para que nós não peguemos ali um trecho pinçado, isolado do seu contexto e construamos ideias errôneas e equivocadas a respeito daquilo que o autor bíblico está dizendo. Até aqui, o presbítero Charles pediu a palavra, o Breno já vai levar o microfone lá. É muito interessante isso, porque a gente vê a primeira distorção disso lá no Gênesis. O diabo chega e pega a parte do contexto e distorce completamente o que Deus falou. Então a gente já vê esse perigo lá no início, e quando a gente desconecta isso de todo o contexto, não estou dizendo que nós façamos isso de propósito, mas com certeza Satanás utilizou isso de uma maneira bem própria, como lhe convém, que é distorcer a palavra de Deus. E nós precisamos ter esse cuidado, né? Não que a gente vá imitar esse aspecto satânico, mas quando nós não levamos em consideração o contexto da palavra de Deus, infelizmente a gente vê grandes distorções aí ao nosso redor, inclusive nessas igrejas que creem em Deus, creem em Jesus, e muitos crentes, de maneira ignorante, pela sua, talvez, falta de conhecimento disso, interpretam vários desses versículos e acabam muitas vezes se decepcionando com Deus.
ou decepcionando outras pessoas com a distorção da palavra de Deus, né? Verdade. Ia complementar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Eu acho muito importante esse ponto aí. Como o presbítero Charles bem colocou, essa prática de distorção daquilo que Deus falou já vem desde o Éden, né? Desde que a serpente colocou em dúvida, em xeque, aquela ordem clara que Deus havia dado aos nossos primeiros pais, ali já começou toda a distorção da palavra de Deus. E alguns compreendem mal, não de uma forma mal intencionada, às vezes por ignorância, outros sim deturpam conscientemente as escrituras sagradas, mas nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, devemos ter extremo cuidado para não cairmos nesse engano de distorcermos aquilo que Deus falou. Então, conhecendo o contexto literário, e agora o contexto histórico também, é importantíssimo para a compreensão dos textos bíblicos que nós lemos. E quando nós falamos sobre contexto histórico, falamos sobre tudo aquilo que cercava os autores bíblicos e aquele momento em que cada texto foi escrito. Como nós mencionamos aí na projeção, a cultura, a economia, a geografia, o clima, a agricultura, os valores da sociedade, o estilo de vida familiar, em todos os tempos bíblicos, né? Tudo isso deve ser levado em conta também para que nós possamos ter uma compreensão mais adequada de certas afirmações das Sagradas Escrituras. E nós temos aí 3 textos bíblicos que foram citados. Vou pedir para alguém abrir, primeiramente, em Deuteronômio 22, verso 8, e outra pessoa em Salmo 126, verso 4. Esses 2 textos bíblicos apenas, para nós entendermos qual a importância de estudarmos o contexto histórico, entendermos as peculiaridades do povo de Deus naquela época, para que nós possamos entender o motivo de certos trechos daquilo que foi escrito. Deuteronômio capítulo 22, verso 8, alguém quer ler? O Mauro levantou a mão ali. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Por que Moisés, ali em Deuteronômio, deu essa ordem para que fosse construído um parapeito no terraço das casas? Porque naquele período, naquele contexto antigo, os tetos das casas, das residências, eles eram planos. E naquela área do teto, muitas pessoas trabalhavam ali em cima, ou tinham seus momentos de lazer ou de descanso nessa parte do teto de casa. E o que poderia acontecer num contexto desse, numa situação dessa? Uma criança agitada, correndo, brincando ali no teto de casa, poderia cair, poderia causar a morte até dessa criança. Ou a pessoa que trabalhava ou que descansava, talvez num momento de sono ou de distração, poderia também cair do teto da casa e, a depender da altura, poderia causar um ferimento grave ou até a morte. Por isso, essa ordem de Moisés para que os terraços das casas, das residências, fossem construídos com parapeito, com o propósito de proteger aqueles que estivessem na casa, no terraço das casas, proteger a vida e a integridade física dessas pessoas. E é uma aplicação, é uma decorrência do próprio 6º mandamento. O 6º mandamento, não matarás, ele nos traz o entendimento e o imperativo de que nós precisamos zelar e proteger a vida do nosso próximo, e não apenas a vida também, mas a integridade física do nosso próximo. E, portanto, essa ordem de Deuteronômio 22, verso 8,
tem a ver com esse contexto histórico, a forma como as casas eram construídas na antiguidade, o hábito de se trabalhar ou das pessoas terem o seu momento de lazer nessa área da casa, e o risco que havia de, caso alguém ali caísse por qualquer motivo. O outro texto bíblico também, que para nós entendermos essa importância do estudo do contexto histórico, ou geográfico, ou do clima, Salmo 126, verso 4. Salmo 126, verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Isso, nós temos aí então aquele famoso salmo composto após o exílio babilônico, né? Um salmo em que o povo de Deus louva ao Senhor porque restaurou a sorte daqueles que eram de Sião, quando o Senhor os resgatou do cativeiro na Babilônia, e aí há esse cântico de louvor a Deus pelo fim do exílio babilônico, e nós temos nesse versículo de número 4, esse clamor ao Senhor, essa oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Mas talvez alguém que não tenha estudado esse contexto, que não domine essa questão da situação geográfica de Israel ou do clima das terras bíblicas, pode ficar sem entender. Mas por quê? O que o salmista aqui no Salmo 126, por que ele disse isso? Por que ele escreveu essa oração? Ele está aqui, de fato, o salmista clamando pela graça de Deus, pela providência de Deus sobre o seu povo, e ele cita as torrentes no Neguebe, lembrando que o Neguebe é uma região que fica no extremo sul de Israel, no extremo sul ali da região da Palestina, já a caminho do Monte Sinai, e é uma região extremamente árida, é muito seca, como nós pudemos experimentar um pouco esses tempos atrás aqui em Brasília, esse período de seca. Essa região do Neguebe é extremamente árida, seca, porém, em determinadas ocasiões do ano, chovia de forma torrencial naquela região, e bastavam poucas chuvas em uma determinada época do ano, que aquele cenário de sequidão, ele era totalmente mudado, totalmente transformado. Os leitos secos dos rios se enchiam por completo, e aquela água da chuva mudava totalmente até mesmo a vegetação, a paisagem da região. Brotava relva, plantas verdinhas e bonitas surgiam a partir de umas poucas chuvas, nessa região que era extremamente árida. Então, o salmista, no Salmo de número 126, ao pedir que o Senhor restaure a sorte do seu povo, como as torrentes no Neguebe, pede que Deus derrame a sua graça, que Ele derrame do seu avivamento, das suas bênçãos sobre o seu povo, para que haja tal transformação espiritual na vida do povo de Deus, a semelhança daquela brutal mudança que havia na região do Neguebe a partir de umas poucas chuvas. Então, nós vemos aqui também essa necessidade de compreensão do contexto histórico e até mesmo geográfico e climático de determinados trechos das Escrituras Sagradas. Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Então, nós podemos prosseguir, e nós temos vários gêneros literários nas Sagradas Escrituras. Por causa do tempo aqui, a limitação do tempo, não vamos poder abordar todos os gêneros literários que compõem a Bíblia Sagrada. Mas nós queremos tratar de dois gêneros principais, os mais importantes, os que aparecem com maior frequência nas Sagradas Escrituras, que são as narrativas e o discurso. Interpretando narrativas. As narrativas, elas tratam sobre relatórios, sobre situações históricas que aconteceram envolvendo o povo de Deus. E muitas das narrativas bíblicas, elas foram escritas e compostas com o objetivo de transmitir um ensino ao povo de Deus.
com o objetivo de levar a igreja, o povo do Senhor, em todos os tempos, em todas as eras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a aprender algo a respeito de Deus. Deus ensinando algo ao seu povo sobre a sua salvação e sobre como o povo deveria se portar, como o povo deveria viver de modo a que fosse agradável a Deus, de modo a que fosse obediente a Ele. Então, as narrativas têm esse propósito de transmitir um ensino. E, ao lermos as narrativas bíblicas, é importante que nós tenhamos em mente, e isso o presbítero Charles já mencionou na aula passada, na aula sobre o tema Como Ler a Bíblia, que o centro da Bíblia, o centro das narrativas bíblicas e o agente principal é o próprio Deus. Então, nós temos que ler a Bíblia Sagrada, especialmente as narrativas, com uma perspectiva teocêntrica, tendo Deus como centro de tudo aquilo que está sendo escrito, Deus como o autor e o personagem principal do texto bíblico, e não o homem, não uma perspectiva antropocêntrica, porém teocêntrica. E nós devemos, assim, ao ler cada narrativa bíblica, nos atentar aos detalhes, aqueles aspectos em que o nome de Deus é mencionado, em que o nome do Senhor é mencionado, para que a partir daí nós possamos extrair o verdadeiro ensino que aquela narrativa quer nos trazer. Nós vamos ver esses dois exemplos. Abra primeiramente em Gênesis capítulo 22, versos 8 e 14. Eu vou ler aqui, os queridos podem abrir e acompanhar comigo. Gênesis capítulo 22, versos 8 e 14. Também é um trecho bíblico bastante conhecido, a narrativa de quando Deus colocou Abraão à prova e pediu a Abraão que, na verdade, determinou, não pediu, determinou que Abraão entregasse o seu filho Isaque em sacrifício. E a obediência de Abraão à ordem de Deus. No verso de número 8, depois que Isaque perguntou ao seu pai Abraão onde estava o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício, Abraão então responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E aí a narrativa prossegue, Abraão amarrou Isaque no altar, e quando ele ia pegar o instrumento para oferecer então Isaque em sacrifício a Deus, aí aparece um anjo e fala para Abraão que ele poderia parar, que agora Deus havia visto e havia provado a obediência de Abraão, que Abraão em tudo seria obediente à ordem de Deus. E aí então apareceu um carneiro ali preso pelos chifres entre os arbustos, e então Abraão tomou aquele carneiro e o ofereceu em sacrifício a Deus. E aí o verso 14 diz: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, o principal aspecto, o principal ensino que nós temos nesse trecho, no capítulo 22 do livro de Gênesis, nessa narrativa, é a de que o próprio Deus proveria um cordeiro para ser sacrificado a ele. Da mesma forma como Deus providenciou esse carneiro para que Abraão sacrificasse e não seu próprio filho, nós vemos aqui já Deus agindo de forma providencial para que esse sacrifício ocorresse, e essa narrativa, ela é uma sombra, ela é um tipo daquele sacrifício que vários anos depois, vários séculos depois, seria feito por nós, quando o próprio Pai ofereceu o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, em sacrifício por nós, por causa dos nossos pecados. Então, essa narrativa de Gênesis capítulo 22 nos mostra Deus provendo o cordeiro para o sacrifício, apontando já para aquele sacrifício perfeito que seria feito por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, como propiciação pelos nossos pecados.
Um outro exemplo também de como Deus é o agente principal e o centro das narrativas bíblicas está no episódio de Davi e Golias. Vamos abrir lá também, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao 49. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao 49. O relato de quando Davi derrotou o gigante Golias. Eu vou ler, os queridos acompanhem, do verso 45 ao 49. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Nós vemos aqui a narrativa de quando Davi venceu o gigante Golias. E quando nós meditamos nessa passagem, eu creio que todos, ou quase todos que estão aqui, já ouviram sermões, já ouviram pregações baseadas nesse texto, e digamos que chega a ser um pouco tragicômico a forma como algumas pessoas interpretam esse texto, querendo extrair uma lição, porém, fazendo uma interpretação antropocêntrica desse texto. Eu já ouvi pregações, e como eu disse, se torna tragicômico mesmo, né? Ao mesmo tempo é engraçado, mas ao mesmo tempo é trágico. Algumas pessoas falando sobre esse texto bíblico, dizendo o seguinte: da mesma forma como Davi venceu o gigante Golias, na sua vida vão aparecer gigantes, vão aparecer adversários contra você, situações maiores, de lutas que você pensa que você não consegue vencer porque são maiores do que você. Mas você tem que lutar e tem que vencer os gigantes, assim como Davi venceu Golias. É muito comum em certas pregações baseadas nesse relato bíblico. Porém, está totalmente equivocado esse entendimento e essa lição, porque Davi não é o centro dessa narrativa bíblica. O centro dela é o próprio Senhor, é o próprio Deus de Israel. A lição principal desse texto, o ensino principal, é de que o Senhor luta por nós, de que Deus guerreia por nós e é Ele quem vence por nós. Davi, nós vemos no verso de número 46, Davi falando que Golias seria vencido, seria morto, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E ele completa no verso 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então, o ensino principal desse texto, tendo essa perspectiva teocêntrica dessa narrativa bíblica, é de que a nossa salvação está em Deus, e não em espadas, em lanças, não em armas humanas, e que o Senhor é aquele que luta por nós e que vence por nós. E Davi, como nós sabemos, é também um tipo de Cristo. A pessoa de Davi é uma sombra, de alguma maneira ele prefigura a obra de Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, que é o filho de Davi.
E esse texto também aponta para a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre os nossos inimigos espirituais, sobre Satanás, sobre o pecado, sobre todos os poderes malignos. Cristo derrotou os nossos inimigos na cruz. Então, ao termos essa perspectiva e fazermos essa leitura teocêntrica e cristocêntrica dessa narrativa bíblica, nós extraímos essas lições de que o Senhor peleja por nós, de que o Senhor guerreia por nós e de que Cristo, sendo esse segundo Davi, o descendente de Davi, ele lutou e venceu os nossos verdadeiros inimigos espirituais. E não essa perspectiva humanista e voltada mais para a autoajuda de que você tem que vencer os gigantes que aparecem na sua vida. É uma interpretação totalmente equivocada e deturpada. Então, ao lermos as narrativas bíblicas, precisamos ter isso em mente, de que Deus é o agente principal e o centro das narrativas bíblicas. Até aqui tudo bem, tudo claro? Alguém quer acrescentar alguma coisa? A Carol, pode falar, Carol. Gualda, eu tenho uma pergunta nesse sentido. Eu entendi qual é o escopo aqui da aula, né? Que é de você interpretar, antes de tudo, o sentido, o objetivo principal do texto. Sim. Mas eu tenho uma dúvida quanto a saber como a gente pode, uma vez entendido o sentido principal de um texto, né? Dentro do livro, como a gente pode aplicar na nossa vida, trazer mais para uma experiência pessoal algumas leituras bíblicas. A gente tem muito exemplo nos Salmos, né? Sim. Mas em outros textos também, porque, por exemplo, quando a gente lê devocionários, a gente percebe que alguns autores, como o Spurgeon, eles pegam textos que têm um sentido principal diferente, mas naquele momento devocionário eles entendem de outra maneira. E aí eu fico em dúvida de como lidar com isso, assim, como não descartar, né? Como bem aproveitar uma interpretação alternativa, uma vez que aquilo parece se aliar um pouco à minha experiência pessoal. Vou dar um exemplo, né? Salmo 88, eu acho, que Sim. o salmista fala, né, que a escuridão é mais amiga dele do que o próprio Deus, né? E aí a gente entende no sentido de que não é a verdade, né, mas é a experiência pessoal dele. Mas como então a gente poderia se apropriar, né, de dizer, eu entendo esse texto nesse momento, porque nesse momento da minha vida me parece que Deus está mais distante de mim do que as trevas, né, ou as dificuldades, enfim. Sim. Desculpa, foi muito longo. Mas Não. Tá, é o momento mesmo de tirarmos as dúvidas, não precisa pedir desculpas, não. Então, de fato, as verdades bíblicas, as lições das narrativas, elas se aplicam às nossas vidas corretamente, como a Carol falou, em contexto de uma devocional. Nós podemos fazer isso e devemos aplicar essas verdades para as nossas vidas, mas eu até vou adiantar aqui um aspecto do outro tópico que eu traria no final, que é aquele princípio da hermenêutica reformada de que a Escritura interpreta a si mesma. Tudo aquilo que está na Bíblia nós devemos interpretar à luz da própria Escritura Sagrada. E a partir dessa interpretação daquele texto que estamos lendo, à luz de outros textos bíblicos mais claros, que lançam luz sobre esses textos mais obscuros, nós podemos trazer essas aplicações para as nossas vidas. Então, podemos e devemos aplicar as verdades bíblicas, especialmente das narrativas, nas nossas vidas, porém sempre interpretando o texto bíblico à luz de outros textos mais claros nas Sagradas Escrituras. E a partir disso, então, nós conseguimos trazer esses ensinamentos, essas aplicações para a nossa vida pessoal. O que nós não podemos é interpretar sob uma perspectiva antropocêntrica e à luz dos nossos pressupostos modernos, né? Por exemplo, o Salmo de número 88, que é um salmo de lamento, né? Um salmo
Salmo dos filhos de Corá, se eu não me engano, agora se a minha memória não me trai, em que o salmista ali, ele fala da extrema tristeza que invadiu a alma dele. Existe até um aspecto de depressão nesse salmo. Fala muito sobre o sofrimento dele, sobre uma enfermidade que o atormentava e sobre como a tristeza, a angústia invadiu a sua alma. Como nós podemos entender esse versículo, esse Salmo 88, à luz de textos mais claros da palavra de Deus e sob uma perspectiva cristocêntrica, olhando primeiramente para o sofrimento de Cristo. A Bíblia Sagrada, o profeta Isaías fala que Jesus é homem de dores e que sabe o que é padecer. Nesse salmo, no Salmo de número 88, o salmista ele está expressando um sofrimento muito grande da sua alma. E quando nós entendemos que todos os textos bíblicos apontam para a pessoa e para a obra de Cristo Jesus, nós podemos ver esse sofrimento que se abateu sobre aquele salmista tomar conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o próprio Isaías falou sobre o sofrimento do servo, no capítulo 53 de Isaías, quando nós vemos nos próprios evangelhos o Senhor Jesus, na noite que antecedeu a sua crucificação, dizendo que a alma dele estava profundamente angustiada até a morte, e quando o nosso próprio Senhor Jesus Cristo estava já pregado na cruz, e ele então clama, Deus meu, por que me desamparaste? Em que ele sente ali todo o peso da ira de Deus. Então, nós vemos o sofrimento desse salmista, filho de Corá, ali no Salmo 88, se cumprindo de forma cabal na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, no sofrimento dele. E quando nós entendemos que Cristo passou por sofrimentos e dores terríveis, como esse salmista, nós também, como discípulos do Senhor Jesus, estamos sujeitos ao sofrimento. Nós estamos sujeitos a enfrentar situações de angústia extrema e de aflição, como tanto esse salmista, como o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentaram, nesse nosso processo de discipulado. E aí nós entendemos que Deus permite que enfrentemos o sofrimento com o propósito de que o caráter de Cristo seja formado em nós, com o propósito de que todos nós, a cada dia, sejamos conformados à imagem de Cristo, que nós nos tornemos mais semelhantes a Ele. E se Cristo passou por sofrimentos terríveis, nós também estaremos sujeitos a esses sofrimentos pela vontade do Pai, para que os propósitos dele se cumpram em nós. Conseguiu ficar claro, Carol? Ok, então, presbítero Alex Fabiani. Só fazer um comentário de ordem complementar, acho que a elucidação ficou muito clara, mas acho que, complementando a sua interpretação e a explicação que você ofereceu, é importante a gente sempre ter em mente que a Bíblia, como na sua inteireza, ela não trata de nós. Na verdade, como você já disse, né, em outras palavras, ela trata de Deus. Então, em que pese existam verdades que elas sejam aplicadas em uma devocional particular, na verdade, a essência da palavra de Deus, ou ela vai tratar especificamente de Deus, ou ainda ela vai falar de Cristo. Por isso que ela é teocêntrica, o nosso culto é teocêntrico, cristocêntrico, inclusive. Isso não descaracteriza que outras aplicações possam ser extraídas, mas na hora da interpretação da palavra de Deus é essencial que se tenha como foco principal a intencionalidade da leitura, saber que ou ela vai falar de Deus ou ela vai remeter à obra salvífica de Cristo. Então você modifica a forma de interpretar, mesmo que se extraiam outras verdades da palavra de Deus. Obrigado. Obrigado pela a contribuição e a complementação. De fato, Cristo é o centro das Escrituras Sagradas e nós devemos ler todo e qualquer texto bíblico sob essa perspectiva, porém, a partir dessa leitura cristocêntrica das Escrituras, nós podemos extrair aplicações para a nossa vida pessoal.
aí nesses contextos de leitura devocional da Palavra de Deus. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo está quase se esgotando. Um outro exemplo também de como nós, agora o tópico 5, né? Interpretando o discurso. Quando nós nos atentamos para o discurso na Bíblia, especialmente sermões que são registrados nas Sagradas Escrituras, nós devemos sempre buscar um ponto principal, que pode, na maioria das vezes, normalmente estar ou no início ou no final daquele discurso. Um exemplo que nós temos, que foi citado, é a interpretação da lei pelo nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20, que o Senhor Jesus fala que Ele não veio para revogar a lei ou os profetas, mas que Ele veio para cumprir, e que Ele diz que os céus e a terra poderão passar, mas nenhum tio, nenhum i da Escritura Sagrada passarão. E à luz dessa afirmação inicial do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós passamos a entender tudo aquilo que Ele vai falar depois sobre os mandamentos, no Sermão do Monte, sobre o não matarás, sobre o não adulterarás, sobre a questão do dar a outra face ao seu inimigo, em lugar de olho por olho e dente por dente. Jesus ali no Sermão do Monte, ele está, na verdade, restaurando o verdadeiro sentido da lei. Ele não está pregando a quebra da lei, porém a restauração do seu verdadeiro sentido, que havia sido deturpado pelas interpretações errôneas dos fariseus e dos escribas. Então, na verdade, Jesus ele afirma, sim, a perfeição da lei de Deus e como ela continua vigente para as nossas vidas. E como que nós, pelas nossas próprias forças e capacidades, não conseguimos cumpri-la. E aí, então, ele restaura o verdadeiro sentido da lei, ao mencionar vários mandamentos do Decálogo e a sua correta interpretação. E no versículo 48, ele termina dizendo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, na verdade, Jesus aqui ele está mostrando que a lei de Deus, ela aponta para a perfeição do nosso Pai Celestial, a perfeição de Deus, e como nós devemos buscar essa perfeição, como nós devemos nos tornar semelhantes ao nosso Pai Celestial. Outros exemplos também, o grande tema da Epístola de Paulo aos Romanos, que é a justificação pela graça mediante a fé, já ouvimos aqui, nas nossas séries de exposições baseadas em Romanos, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela fé. Então, nós temos aí, nessa introdução da Epístola aos Romanos, o grande tema, o grande eixo que será trabalhado, o eixo temático dessa epístola. Também nós temos lá no final do livro de Juízes, 2 versículos que são mencionados e que chamam a atenção, Juízes 17, 6 e Juízes 21, 25, quando fala que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Como nós sabemos, o livro de Juízes é um livro que retrata uma fase de decadência do povo de Israel, vários momentos em que os filhos de Israel fizeram aquilo que é mal aos olhos do Senhor, que se distanciaram de Deus, que passaram a adorar outros deuses, e o Senhor, portanto, como parte da sua disciplina, envia povos estrangeiros para oprimir a Israel, para castigá-los, com o fim de levar a nação de Israel ao arrependimento. E nós vemos vários relatos de situações desastrosas que ocorreram na vida do povo de Deus no livro de Juízes, e esse livro ele se encerra com essa nota, né, no capítulo 21, verso 25. Cada um, não havia rei em Israel, e por isso cada um fazia aquilo que achava reto aos seus próprios olhos. Então, nós vemos aí a ideia principal do livro de Juízes. Acelerando aqui, porque nós já demos aqui o nosso tempo limite, agora tratando aqui apenas alguns aspectos sobre a hermenêutica reformada,
o método gramático histórico de interpretação bíblica. Como nós já dissemos no início, a Escritura Sagrada ela deve ser interpretada à luz do seu contexto histórico e gramatical. Nós temos aquele entendimento de que as Escrituras Sagradas têm um sentido único e não múltiplo, e, portanto, nós rejeitamos interpretações alegóricas das Escrituras Sagradas, aquelas ideias que surgiram, por exemplo, na escola de Alexandria e que predominaram na igreja durante o período medieval, de que as Escrituras tinham múltiplos significados, de que cada passagem da Escritura tinha 4 sentidos. Nós, reformados, nós rejeitamos essa ideia, entendemos que a Escritura Sagrada tem um significado único e ele deve ser buscado interpretando-se o texto e o seu contexto histórico. Daí o método gramático histórico de interpretação bíblica. Como nós já mencionamos também, até respondendo à dúvida da Carol, a Escritura interpreta a si mesma, então cada texto bíblico deve ser interpretado à luz das Sagradas Escrituras. Textos mais obscuros, textos mais difíceis da Bíblia devem ser interpretados à luz de textos mais claros. O princípio da analogia da fé, aquele princípio de que cada texto bíblico deve ser interpretado à luz do todo das Escrituras Sagradas, à luz da mensagem global das Sagradas Escrituras. Esse princípio, colocado de maneira negativa, significa que não há e não pode haver contradição dentro das Sagradas Escrituras. Portanto, ao interpretarmos um texto bíblico, ele deve ser interpretado à luz dessa mensagem geral, da mensagem total das Sagradas Escrituras, e não recortando textos, isolando-os da mensagem total da Bíblia, colocando textos bíblicos em contradição. Como já falamos, a importância do estudo do contexto, tanto o contexto imediato de um determinado versículo bíblico, como do livro, a primazia também da interpretação literal, como nós já dissemos, em regra e de maneira preferencial, os textos bíblicos devem ser interpretados de forma literal. Interpretações simbólicas, figuradas ou alegóricas, somente quando o próprio gênero literário da Bíblia permitir esse tipo de interpretação, como ocorre, por exemplo, com o livro de Apocalipse, que é um livro altamente simbólico, que faz referência também a outras figuras simbólicas de livros proféticos do Antigo Testamento, como o livro de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias. Quando nós vemos assim a possibilidade, quando o próprio texto bíblico em si mesmo dá abertura para uma interpretação simbólica, alegórica, aí sim nós deixamos de lado a interpretação literal. Por isso que muitas referências numéricas do livro de Apocalipse, como 7 Espíritos de Deus, 144.000 selados e ungidos, ou os 1000 anos do reinado de Cristo, não são interpretados de forma literal, porque o próprio gênero literário do livro de Apocalipse não dá sustentação para uma leitura literal dessas referências. Então, quando a Escritura autoriza, podemos adotar uma interpretação figurada ou alegórica, mas, no geral, as Escrituras Sagradas devem ser interpretadas de forma literal. E para nós encerrarmos a nossa aula, a aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos a respeito da interpretação das Escrituras para a nossa vida cristã, para termos uma vida agradável a Deus e que o honre. Lembrarmos sempre de que a hermenêutica bíblica, a compreensão das Sagradas Escrituras não é um fim em si mesmo. Nós devemos aprender a interpretá-la não para simplesmente nos gabarmos de termos mais conhecimento bíblico, de termos um maior conhecimento intelectual da Bíblia do que outras pessoas.
Não, nós devemos buscar a compreensão bíblica a partir de uma hermenêutica correta como um meio para alcançar o coração, um meio para que a nossa mente, o nosso coração sejam trabalhados pelo Espírito de Deus, para que nós possamos compreender as verdades das Escrituras, praticá-las e dessa forma glorificarmos a Deus com a nossa vida. Então, o propósito da interpretação das Sagradas Escrituras é sermos piedosos e obedientes a Deus. Outro propósito também, como nós já mencionamos, é ver Cristo, o nosso Salvador, o Messias, que é prometido lá desde Gênesis 3, verso 15, sendo revelado em cada texto bíblico. Cristo, Messias, ali em Gênesis 3,15, o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo revelado também em Gênesis 22, quando Deus providencia aquele carneiro para o sacrifício, quando Deus determina lá em Êxodo que o sangue dos cordeiros fosse aspergido nos umbrais das portas dos israelitas, para que as famílias de Israel não fossem atingidas pelo anjo da morte. Ali vemos também esse aspecto de derramamento de sangue, prefigurando o derramamento de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos salvos da ira de Deus, da ira vindoura. Então, outro propósito da hermenêutica bíblica é vermos a revelação de Cristo, o nosso Redentor, em cada página das Sagradas Escrituras. A hermenêutica bíblica deve nos levar ao despertamento das santas afeições, como disse certa feita Jonathan Edwards, e, portanto, nos levar a amar mais a Deus e sermos obedientes a Ele. Esses são os propósitos e essa é a aplicação de uma hermenêutica bíblica correta e saudável para a nossa vida cristã. E as nossas referências bibliográficas, esse artigo que foi adaptado e publicado pela ESV, na mesma linha daquele artigo que o presbítero Charles trabalhou na aula passada, e o capítulo 10 do livro Sola Escritura, do reverendo Paulo Anglada. Eu vou depois encaminhar ao grupo de avisos oficiais da igreja esse material, esse slide. Peço aos irmãos por correr um pouco aqui, eu acabei tendo que falar um pouco mais rápido por conta da limitação do nosso tempo, mas qualquer dúvida também, os irmãos podem me procurar depois ou durante a semana pelo meu telefone. E nós vamos então encerrar a aula. Eu vou pedir para o presbítero Alex fazer a oração final. Acho que o microfone está aí com o Breno, pode levar para ele. Vamos nos colocar de pé. E encerrarmos, portanto, a nossa escola dominical. Está seguro? Está seguro? Oremos, irmãos. Senhor, nós te louvamos por esse dia, te agradecemos pela tua graça e misericórdia que são derramadas sobre nós. Obrigado porque o Senhor se revela por meio da Escritura Sagrada para permitir que nós tenhamos a compreensão correta da tua vontade para as nossas vidas. Obrigado pela obra salvadora de Cristo em nosso viver, que nos impulsiona, Pai, a louvar o teu nome e engrandecer quem tu és. Amém. Nós reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Pedimos que o Senhor seja conosco, conduzindo as nossas vidas todos os dias, a cada instante, de forma que tudo o que a gente venha fazer, seja por pensamentos, por ações, por palavras, honre e glorifique o teu nome. Obrigado pela aula que tivemos agora, pelo presbítero Gualda, que nos impulsionou a entender a tua Escritura, de forma a ter a compreensão plena da tua vontade. Ajuda-nos, Pai, e esclarece a cada dia, a cada instante, o nosso entendimento, para que verdadeiramente possamos agir segundo a tua vontade. Peço que o Senhor nos abençoe, guarde o nosso domingo, abençoe a nossa vida em comunhão, em família, que o Senhor possa nos trazer novamente à tua casa para te adorar, reconhecendo o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe, queridos. Até nosso culto vespertino.